Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui em comunhão com o Senhor, apesar de não termos a nossa comunhão presencial, mas estamos em comunhão com o Senhor e também em comunhão uns com os outros, mesmo distante. Nós iremos adorar o Senhor e vamos iniciar essa adoração com a leitura que se encontra no Salmo 1. O Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar ao Senhor. Deus bondoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos em Tua presença e queremos Te rogar a Tua direção. E de maneira especial, Senhor, Tu possa nos dirigir, nos conduzir para que possamos adorá-lo da maneira como Tu és digno. Está conosco, nos abençoa. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Iremos agora adorar o Senhor com louvores. Então vamos ter agora o auxílio do irmão Breno que nos conduzirá louvores ao Senhor. Para que eu pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, quem formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrirem comigo as suas Bíblias para a primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós iremos fazer uma leitura a partir do verso 13. 1 Pedro 1, a partir do verso 13. Nós iremos ler até o verso 16. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Esta é a palavra do Senhor, a qual devemos obedecer, e é uma grande exortação para os nossos dias. Nós iremos ainda louvar ao Senhor, então novamente o irmão Breno irá nos dirigir um louvor.
as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nós.
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Quero convidá-los que vocês possam então abrir as suas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 12, nós vamos fazer uma leitura do verso 1 e verso 2 de Romanos 12. Na nossa meditação de hoje eu quero contar uma história para vocês de um homem que aos 60 anos ele sentiu o chamado do Senhor de uma forma ativa para se envolver na obra missionária. Ele possuía uma propriedade no interior e então resolve vendê-la. O propósito era ir para a capital e, chegando lá, entregar para a sua família todos os bens que possuía para que os mesmos pudessem sobreviver. Ele fez isso, então, chegando para os familiares, ele anunciou a sua decisão de pregar o Evangelho e ele saiu sem levar nada. Ele então ingressa em uma missão e sua primeira viagem missionária levou 15 dias de barco. Ele não tinha quase nenhum sustento missionário. Para não se tornar pesado, ele trabalhava aonde chegava. Aonde ele iria realizar o trabalho missionário, onde ele estava realizando o trabalho missionário, ele então procurava um trabalho e assim ele tinha o seu sustento. Certa vez, ao participar de uma derrubada de uma mata, ele foi atingido por um galho de uma árvore no seu olho esquerdo. Então ele recorreu a remédios caseiros e ficou aparentemente curado. Mas, passado alguns tempos, ele começou a sentir fortes dores de cabeça, que o incomodava bastante. O olho inflamava com frequência e ele tomava Melhoral, era o seu remédio para aliviar a dor. Acabou causando outra doença. O seu coração começou então a enfraquecer por conta deste medicamento. Os missionários então resolveram ajudar, então pagaram a cirurgia, que na verdade a cirurgia foi para arrancar o olho. E como o olho estava muito inflamado, não pegou a anestesia. Então o olho foi arrancado, ele sentindo todas as dores possíveis dessa cirurgia. Conta que durante a cirurgia o que ele falava era: doutor, arranca esse olho. Eu não quero que nada me impeça de pregar o Evangelho. Era o que ele falava durante a cirurgia. Esse missionário ele mostrou que a adoração ao nosso Deus deve ser ativa na vida do crente. Não deve ser uma adoração parcial, mas completa. Devemos estar sim envolvidos na obra do Senhor. E esse é o nosso propósito hoje. É mostrar que a adoração deve ser ativa na vida do crente. E nós temos em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, essa verdade sendo bem apresentada pelo apóstolo Paulo para todos nós, para mim e para você. Veja o que diz Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, nós estamos diante de Tua palavra e quero, Senhor, de maneira particular, pedir a Tua direção, que Tu possa nos usar como instrumento em Tuas mãos, para que o Teu povo, a Tua igreja, possa ser edificada. Ó Senhor, nos abençoa. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. De que maneira a adoração ela é ativa na vida do crente? De que maneira ela se apresenta? Qual a forma em que ela se dá na vida de um crente? Nós podemos observar pelo menos 3 formas de como essa adoração ela se mostra ativa na vida do crente. A primeira forma, nós devemos viver um constante sacrifício a Deus.
Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, pelas misericórdias de Deus, nós devemos ter uma vida que deve ser um verdadeiro sacrifício a Ele. Paulo sabe muito bem das tensões entre judeus e gentios na igreja de Roma. Isso está bem claro nos capítulos de 9 a 11 dessa epístola, da epístola de Paulo aos Romanos. A tensão existia. Nos capítulos de 14 e 15, o apóstolo Paulo volta a tratar de problemas entre judeus e gentios. Então ele tinha esse conhecimento. Mas Paulo roga àqueles irmãos, pelas misericórdias de Deus, que eles se apresentassem diante de Deus como um verdadeiro sacrifício ao Senhor. Um constante sacrifício ao Senhor. Essa deve ser a vida de um cristão, de um seguidor de Cristo. Não ache que nós vivemos num mundo tão diferente do mundo que o apóstolo Paulo viveu. De forma nenhuma. Temos uma maneira diferente de apresentar as coisas, uma rapidez maior de ver os fatos, mas aquilo que o apóstolo Paulo via, nós também vemos. Nós vemos homens perversos que detêm a verdade pela injustiça, como Paulo descreve no capítulo 1, verso 18. Nós temos homens indesculpáveis por conta do seu comportamento diante de Deus. Nós temos homens que não glorificam a Deus, como diz o verso 21 do capítulo 1. Nós temos homens que mudaram a verdade de Deus em mentira, desprezaram o conhecimento de Deus, como diz o verso 25 e o verso 28 do capítulo 1. E Deus então, ele pronuncia a sua sentença contra os rebeldes, contra os pecadores. Paulo sabia disso. Paulo vivia no mundo desta forma. Então Paulo está rogando aos irmãos que as suas vidas fossem diferentes, fossem, na verdade, um sacrifício a Deus. E tudo por quê? Porque não há motivação maior para viver uma vida de santidade, uma vida de louvor, de sacrifício ao Senhor, do que as suas misericórdias. Quando nós contemplamos as misericórdias de Deus, nós temos a motivação correta para oferecer a nossa vida como sacrifício ao Senhor. E ele diz: apresentei os vossos corpos. Esse sacrifício é com a nossa cabeça, com as nossas mãos, com os nossos pés, com tudo o que constitui a nossa parte material. O nosso corpo deve estar pronto para o serviço ao Senhor, e não por obrigação, mas por contemplar as misericórdias de Deus. Então, quando eu contemplo as misericórdias de Deus, eu tenho a motivação correta para apresentar esse meu corpo como sacrifício a Deus. E um sacrifício agradável. Um sacrifício que chegue diante do Senhor com aroma suave, agradável ao Senhor. Observe o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 5, verso 1 e verso 2. Serdes, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um exemplo a seguir. E um exemplo de um sacrifício que chegou diante de Deus com aroma suave, agradável ao Senhor. O missionário que nós iniciamos contando a história, depois de um certo tempo no serviço missionário, ele não tinha mais as unhas dos pés. Elas haviam se desgastado nos igarapés, nos barrancos escorregadios que ele subia para pregar o Evangelho. Mas nada disso o incomodava. Quando ele chegava no povoado, era uma alegria. E ele pregava o Evangelho com satisfação. O seu amor pelas pessoas enchia o seu coração, que ele não pensava em mais nada, senão em pregar o Evangelho. Seu trabalho, com certeza, chegou diante do Senhor com aroma suave. Ele sim ofereceu o seu corpo num sacrifício contínuo, ativo na adoração ao nosso Deus. Com certeza, o seu esforço, o seu sacrifício chegou diante de Deus com aroma suave, agradável ao Senhor. E esse seu sacrifício ele fazia como um culto racional ao Senhor. Não era algo impensado, irracional. Pelo contrário, ele investia a sua mente, o seu coração nesse culto espiritual, como é assim que traduz
esse verso lá na Bíblia de Jerusalém. Um culto espiritual em oposição a um culto cerimonial. Ele fazia porque estavam no seu coração. Era uma adoração ativa ao Senhor. Nenhum culto é agradável ao Senhor quando ele é puramente exterior, abstrato, místico, de forma nenhuma. A nossa adoração deve ser expressa em atos concretos de serviço, manifestado através da nossa vida, através do nosso corpo. Observe o que diz Romanos capítulo 8, verso 13 e verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificastes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A orientação é: mortifique o corpo e apresente os membros a Deus como instrumentos de justiça, de forma agradável, num culto racional, um sacrifício ao Senhor através da nossa adoração, e uma adoração ativa. Mas essa adoração, ela tem uma segunda forma. Nós devemos viver em constante transformação. É isso que diz o verso 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é um chamado para nós não nos acomodarmos na santidade. Como alguém já disse, nós não devemos ser crentes camaleão, que assume as cores daquilo que o cerca. Não devemos ter tal atitude. Não devemos nos acomodar à cultura predominante. Os verbos aqui estão no imperativo presente passivo, indicando que essas atitudes devem ser assumidas e preservadas constantemente. É isso que está indicando o texto. Transformar pela renovação da vossa mente. Ou seja, não devemos adotar o padrão transitório desse mundo, mas sermos transformados em nossa natureza interior. O verbo transformar transmite a ideia de se tornar. É de onde se originou a palavra metamorfose. O mesmo verbo foi usado também em Mateus 17, verso 2 e em Marcos, capítulo 9, verso 2. Em Mateus 17, 2 diz: e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Em Marcos capítulo 9, verso 2 e verso 3 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante dele. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Os discípulos, na verdade, só compreenderiam o significado da metamorfose ou da transformação, da transfiguração do Senhor Jesus após a ressurreição. Por isso, Jesus os impediu de divulgá-los. Eles não compreenderam perfeitamente e não estavam preparados para transmitir informações sobre o que aconteceram. Por isso, o Senhor Jesus os impediu. Agora, observe o que Pedro escreveu na sua primeira carta. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 e verso 14. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Observe como a mente de Pedro, o pensamento de Pedro, claro, inspirado pelo Espírito Santo, está em total harmonia com a mente, com o pensamento do apóstolo Paulo. Ele diz: não vos amoldeis, ou não tome o molde desse mundo, o padrão estabelecido pelo mundo. Não faça isso. Pelo contrário, torne-se santo, porque o Deus que nós servimos é santo. O Deus que você serve é santo. Então, a transformação deve existir nesse sentido, para essa finalidade, com esse propósito, a santificação. Quando nós saímos dessa moldura, que, convenhamos, com certeza é difícil de sair, nós até gostamos
de seguir o padrão. Na verdade, nós não gostamos de ser diferente. Nós gostamos de seguir o padrão. É por isso que nós seguimos a moda que o mundo estabelece, o linguajar que o mundo oferece e, muitas vezes, a filosofia que o mundo oferece. Totalmente contrário ao que diz tanto Paulo como Pedro. A nossa transformação deve existir, uma transformação de mente. E quando a nossa mente é transformada, nós passamos a desfrutar, nós passamos a viver a vontade de Deus. E segundo o que o apóstolo Paulo diz, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, para experimentar a vontade de Deus, é necessário ter uma mente, uma vida transformada. O crente, ou aquela pessoa que diz que é discípulo do Senhor, mas não tem a sua mente transformada, ela continua sem saber qual é a vontade de Deus. Pois não experimenta essa vontade. Não sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não experimenta dela. Isso é complicado porque aqueles que não experimentam a vontade de Deus, esses são contra Deus e, na verdade, vão experimentar a ira de Deus. Esse missionário que eu estou me referindo, logo após a sua aceitação na missão, ele logo foi para o campo, porque ele sabia, ele tinha certeza do que Deus desejava para a sua vida, porque ele experimentava a vontade de Deus. A sua mente havia sido transformada. A adoração na vida do crente, ela tem de ser ativa. E como ela se manifesta de forma ativa? Primeiro, através de um constante sacrifício a Deus. Não por obrigação, mas por desfrutar das misericórdias do Senhor. Por contemplar as suas misericórdias, que são infinitas e graciosas. Em segundo lugar, estando em constante transformação. Fugindo do patrão desse mundo. Não se amoldando a esse mundo. Tendo uma mente totalmente transformada pelo Senhor e assim experimentando a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E a palavra de Deus vai nos tornando cada vez mais parecido com Ele, tendo a mente voltada para fazer a sua vontade. Mas nós temos ainda uma terceira maneira, uma terceira forma de manifestar uma adoração ativa. Nós nunca podemos achar o pecado natural, comum. Pelo contrário, devemos estar sempre inconformados com o pecado. Paulo vai dizer, não vos conformeis com este século. O que é esse século? É o mundo em que vivemos. É o sistema de pecado que está ao nosso redor. Um sistema corrupto. E nós devemos reprovar toda prática contra Deus, contra a sua palavra. Nós nunca podemos aceitar e achar natural o pecado. Paulo em Efésios capítulo 5, verso 7, ele diz, portanto, não sejais participantes com ele. Em Efésios capítulo 5, verso 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. No verso 10 do capítulo 5 de Efésios também diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando Paulo diz, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, não se amoldem a ela, não se acomodem com elas. Ele está advertindo a igreja do Senhor para não se conformar com o pecado que está à nossa volta, que está à volta da igreja do Senhor. Isso nunca pode acontecer. Nós não podemos imitar, porque nós temos a tendência daquilo que nós achamos natural, nós também realizarmos. Olha, todo mundo faz, eu não estou vendo nenhum problema, então vou seguir. Paulo está dizendo, olha, não faça isso. Não faça isso. Não se acomodem. Não se acomodem por quê? Porque é ruim. O pecado é ruim. O pecado vai contra Deus. O pecado é carregado de egoísmo. O pecado é carregado de rebelião. E por conta disso eu devo travar uma luta diária contra o pecado. As minhas atitudes, se já foram transformadas, elas não vão aceitar o pecado dentro dela. Não pode, não dá mais certo, não bate mais. É isso que Paulo está dizendo. Não se conforme, eu não tome a forma deste século. Não faça isso.
Não haja naturalmente como esse século, como esse mundo age. Certamente o missionário que temos destacado, ele não se conformou com o pecado à sua volta. Pelo contrário, ele pregava o evangelho justamente para romper as barreiras do pecado. Ele pregava o evangelho para livrar as pessoas do pecado. Ele pregava o evangelho para que essas pessoas não se conformassem com a vida que tinha antes. Apesar da doença que o deixava cada vez mais fraco e sem condição alguma para uma recuperação satisfatória, ele dizia que estava sempre se preparando para mais uma viagem. Mais uma viagem, Senhor. Esse missionário não se conformou com esse mundo. Não se conformou com o pecado e lutou contra esse pecado. Lutou para que as pessoas pudessem ser libertas do pecado pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Com certeza, Romanos 10, verso 15, se aplica a esse missionário. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aquele missionário, ele adorava a Deus de maneira ativa. E ele fazia isso, não se conformando com esse mundo, não tomando a forma desse mundo, não obedecendo o padrão, principalmente com relação ao pecado. O pecado não é natural. O pecado entrou na vida do homem, entrou na humanidade. É uma rebelião contra Deus. Então nunca podemos nos conformar com o pecado. Não podemos nos conformar com o padrão pecaminoso que o mundo vive, que o mundo tem estabelecido para os seus. Não podemos. O pecado tem de sempre trazer no nosso coração repúdio. O pecado tem de sempre trazer ao nosso coração indignação. Não podemos nos conformar, tomar a forma deste século. Não podemos seguir o padrão. Temos de ter uma mente transformada e assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E adquirimos isso através de um sacrifício agradável a Deus. O sacrifício da nossa vida. Então, quando Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um objetivo para a nossa vida, para mim e para você, como seguidores de Cristo, como crentes no Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso propósito. Se assim nós vivermos, nós estaremos apresentando uma adoração ativa, participativa no Evangelho do Senhor. Bom, talvez você esteja curioso para saber quem é esse missionário, onde ele nasceu, qual o campo missionário que ele trabalhou. Então vamos dar informações a respeito. Esse missionário, ele se chama Pedro Alves de Brito. Ele nasceu no interior de Pernambuco e ele recebeu o chamado missionário aos 60 anos. Era um semi-analfabeto. Ele pregou o evangelho em todo o Vale Amazônico. Através da pregação do evangelho, mais de 1000 pessoas confessaram a Cristo. Certa vez ele declarou, pastor, quando um soldado morre, não se deve enterrar com ele a sua espada, se referindo à palavra do Senhor. Ele ficou conhecido como Pedro Crente, o herói da Amazônia. Ofereceu a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Não se amoldou ao padrão desse mundo. Não se conformou com o pecado, mas buscou a vontade do Senhor, sabendo que esta vontade era boa, agradável e perfeita para a sua vida. E a minha pergunta é, o que nós temos oferecido a Deus? O que você tem oferecido a Deus? Que tipo de sacrifício você tem oferecido? O seu corpo, sua cabeça, os seus braços, os seus pés, eles estão a serviço do Senhor? E se temos oferecido um sacrifício a Deus, nós devemos avaliar a qualidade desse sacrifício. Tem sido um bom sacrifício? Agradável ao Senhor?
A nossa vida como crente, a nossa adoração, Deus tem olhado para ela e tem dito: muito bem, esse meu servo tem me servido bem, esse meu servo tem feito a minha vontade, esse meu servo tem a sua mente transformada dia a dia a ponto de saber o que eu quero para a vida dele. Ele tem experimentado sim a minha boa, agradável e perfeita vontade. Será que Deus tem dito isso sobre mim e sobre você? Como tem sido a nossa adoração? Será que nós temos nos acomodado com o mundo e com o pecado? Já achamos natural. O pecado está à nossa volta e não sentimos mais nenhum tipo de repulsa por aquele pecado, achamos natural. Aqueles que a Bíblia descreve como sendo algo totalmente contrário à vontade do Senhor, e nós temos dito: olha, não tem problema nenhum, Deus é um Deus de amor. Será que tem sido essa a nossa posição? Ou se realmente não temos aceitado o pecado? Quando nós olhamos para a nossa adoração, é uma adoração ativa? Realmente participamos de uma forma alegre, racional dessa adoração? Ou a nossa adoração é uma adoração superficial? É uma adoração apenas de palavra? Como tem sido a nossa adoração? Este homem, Pedro crente, ele é um grande exemplo para nós. Foi um homem que realmente adorou de maneira ativa ao Senhor e serve como exemplo para ser imitado. Devemos imitar homens como esse. O desejo no coração deste homem era que todos tivessem conhecimento do Evangelho do Senhor, experimentasse a graça e a misericórdia de Deus em sua vida. Nós temos esse desejo? Será que a maneira como nós adoramos a Deus manifesta esse desejo? Qual a qualidade da nossa adoração? Nós devemos refletir sobre isso, avaliar. Deus espera de nós atitudes como essa. Uma adoração ativa, que sim, faz com que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nunca conformado com esse século, e sempre transformando a nossa mente para uma mente mais parecida com a mente do Senhor. E assim, a nossa vida chegará ao altar do Senhor com aroma suave, agradável a Ele. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós reconhecemos o quanto precisamos da Tua direção. E queremos te rogar que Teu Espírito Santo que habita em nós, Ele possa nos dirigir, de forma, Senhor, que nós possamos manifestar uma adoração ativa, um sacrifício constante de vida, não por obrigação, mas por compreender e ver as Tuas misericórdias. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não nos moldarmos a esse mundo e, principalmente, a não nos conformarmos com ele. Age em nós. Nós precisamos de Ti e por isso oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero dizer para os irmãos que durante a semana estaremos informando como vamos nos comportar de acordo com o decreto do governo. Como iremos nos comportar durante a semana e nos cultos do final de semana. Então os irmãos possam estar atentos aí, nós estaremos informando a cada irmão o procedimento da igreja, como serão os cultos da igreja. Segundo o que foi informado, nós continuaremos então com o nosso culto da terça-feira e o culto da quarta-feira com o número reduzido, mas nós não temos dificuldade, certo? Muitos irmãos estão obedecendo bem ao lockdown, né? E não tem vindo para essas programações e nós louvamos pela sua vida, certo? Continuamos orando por vocês. Aqueles que estão vindo, tem sido um bom tempo, tem sido um tempo realmente de graça na presença do Senhor, matando saudade uns dos outros. Então, manteremos os irmãos informados das programações. Queremos desejar então uma boa noite, que Deus os abençoe e que tenhamos uma semana na sua presença. Até mais.